A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Três Carpinteiros. Sob o pôr do sol e os campos de arroz, Diná atravessou a estrada de terra que leva à carpintaria da aldeia. Seu coração batia forte em seu peito, misturando-se com excitação e um pouco de nervosismo. Com a idade de 4 semanas, depois de mais de 2 anos desde seu divórcio turbulento, ela decidiu que era hora de se redefinir. A pequena casa, que costumava ser movimentada com o riso das crianças, agora ficou quieta à medida que as crianças cresceram e estão ocupadas com sua própria jornada. Diná sentiu claramente o vazio rastejando em todos os cantos da casa, empurrando-a para encontrar um novo caminho, uma versão mais forte de si mesma. A carpintaria da aldeia surge à nossa frente como um mundo completamente estranho, mas fascinante. O espaço cheira a madeira fresca, a luz das janelas de madeira brilha nas mesas e cadeiras esculpidas, como se a convidasse a entrar em uma jornada de mudança. O cheiro de serragem se mistura com o ar com um pouco de cheiro da terra natal, criando uma sensação rústica e próxima. Diná, inconscientemente, puxou para trás a camisa verde, que ela havia selecionado cuidadosamente para costurar no mercado da vila ontem. A primeira vez que ela teve um verdadeiro traje de trabalho era um pouco largo, o que a deixou um pouco confusa, mas também a fez sentir seu corpo como se estivesse acordando as partes que estavam adormecidas há muito tempo. Ela caminhou em direção ao canto da oficina, onde um jovem estava de pé, seu sorriso tão brilhante quanto o sol da manhã. Ele era alto, vestindo uma camisa de lona enrolada, acentuando as linhas musculares sólidas e enérgicas de seus dias, trabalhando com madeira. Olá, sou Reinaldo, o carpinteiro-chefe desta oficina. Com o que você precisa que eu ajude? A voz profunda e confiante de Reinaldo fez Diná hesitar por um momento, sentindo-se como se estivesse presa em uma energia positiva. Ela respirou fundo, tentando manter a voz calma. Acabei de chegar, aprendi carpintaria aqui, quero fazer uma mesinha para a casa, mas realmente não sei por onde começar. Reinaldo assentiu, seus olhos brilhando com simpatia misturada com uma pitada de curiosidade enquanto observava Diná. Embora seu físico não seja esguio, ainda existem as linhas suaves de uma mulher que o experimentou. Diná exala um charme irresistível com pele bronzeada, saudável e olhos brilhantes e enérgicos. Está tudo bem, respondeu Reinaldo, com a voz cheia de encorajamento. Vou te ensinar desde os passos mais básicos, vá aos poucos. Se você confiar, eu o acompanharei nesta jornada. Diná sorriu, um sorriso leve, mas determinado, como se tivesse acabado de encontrar a primeira luz na estrada à frente. Então, por favor, me ajude, disse ela com a voz baixa, mais firme, pronta para entrar em um novo capítulo de sua vida. As primeiras aulas de marcenaria com Reinaldo foram um verdadeiro desafio. Diná, com sua vida cercada por campos e mercados de aldeia, nunca pensou que pudesse segurar uma serra, plana ou entalhe. Cada movimento é como uma batalha silenciosa entre força de vontade e falta de jeito. Toda vez que ela sentia vontade de desistir, suor escorrendo pela testa, as mãos tremendo das pinceladas irregulares, Reinaldo sempre aparecia como uma brisa fresca no meio do arrozal, com voz profunda e olhos encorajadores. Ele a puxou por momentos que pareciam impossíveis de continuar. Tarefas como medir madeira, aplainar ou enxertar, mesmo que fossem apenas o começo, faziam as mãos de Diná doerem, como se cada músculo estivesse acordando de um longo sono. Reinaldo estava ali, com a aparência profissional de um carpinteiro habilidoso, apontando pacientemente cada pequeno detalhe, desde como segurar a serra na postura correta até como medir com precisão. Você consegue, vamos? Disse ele, sua voz firme, mas gentil, mais como um companheiro do que um professor rigoroso. Cada uma de suas palavras de encorajamento era como um remédio, fazendo com que Diná, mesmo cansado, quisesse tentar novamente, não só para terminar o item, mas também para não decepcioná-lo.
Irmã Diná, segure suas mãos um pouco mais firmes. Isso mesmo. Puxe a serra uniformemente. Reinaldo ficou atrás, colocando gentilmente a mão no ombro de Dina para ajudá-la a se equilibrar enquanto serrava a madeira. O toque era suave, mas cheio de significado, como uma pequena faísca acendendo no espaço rústico da oficina. A mão de Reinaldo, quente e forte, repousava em seu ombro através do casaco áspero, transmitindo uma sensação de segurança e desordem, como se seu corpo estivesse reagindo de uma forma que a razão não conseguia controlar. Diná ficou momentaneamente confuso. O som das serras, do canto dos pássaros nos campos e do vento soprando por entre os bambus pareciam desaparecer, deixando apenas o calor da mão de Reinaldo, como um sussurro invisível que despertava as emoções que Diná tentara enterrar profundamente. Suas bochechas estavam quentes, uma sensação que era ao mesmo tempo estranha e familiar, como uma lembrança distante das vezes em que ela havia sido tocada. Sentia a proximidade de um homem, agora revivida intensamente. Ela tentou se concentrar no movimento, mas seu ritmo cardíaco foi inconscientemente perturbado. Respirou fundo, concentrando sua atenção em puxar a serra, mantendo o corte reto, mas toda vez que empurrava a serra, a sensação da mão de Reinaldo ainda estava ali, ajustando-se suavemente, como uma presença que não podia ser ignorada. A imagem de Reinaldo, um jovem musculoso, ombros largos, rosto angulado e sorriso brilhante, continuava flutuando em sua mente, impossibilitando-a de se concentrar totalmente em seu trabalho. Uma linha de pensamento confusa, curiosa e perigosa surgiu. Reinaldo, você pode ficar um pouco mais longe? Diná falou baixinho, suas bochechas coradas, sua voz quase perdida, como o apelo de Alder para puxar os dois de volta para a segurança, mas ao mesmo tempo uma confissão de que seu toque a estava perturbando. Sentia vergonha de seu constrangimento, mas não havia como negar que a mão de Reinaldo, mesmo que fosse apenas um gesto de orientação, havia despertado uma parte dela, um desejo de ser tocada, de sentir o calor, de viver como uma mulher de verdade. Seu olhar acidentalmente tocou o de Reinaldo, e naquele momento, ela viu um brilho em seus olhos, como se ele também reconhecesse a doce tensão entre eles. Reinaldo riu. Não fique nervoso, só estou aqui para ajudá-lo. O sorriso brilhante e despreocupado, como o sol no campo de arroz, tranquilizou Diná e a deixou ainda mais confusa. Ela deu um passo para trás, ergueu a mão para sinalizar que manteria distância, mas seus olhos ainda não saíram. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade e admiração que ele tentava esconder atrás de um olhar profissional. Apesar de seu profissionalismo, Reinaldo não pôde deixar de se sentir atraído por Diná em seu coração. Ele orientou muitas pessoas na aldeia, desde meninas com sorrisos brilhantes até agricultores idosos com paciência persistente, mas Diná é diferente. Ela não era ostensiva, não estava tentando chamar a atenção, mas cada movimento seu, desajeitado ou trêmulo, exalava uma perseverança silenciosa, uma atração natural que Reinaldo não podia ignorar. Ela mordeu o lábio enquanto se concentrava, suspirando baixinho enquanto completava uma serra difícil. Todos eles são como as peças que compõem uma Diná que é forte e frágil. Então Reinaldo, mesmo tentando manter distância, não pode deixar de pensar nela toda vez que a sessão termina. Em Diná há uma maturidade gentil, mas também misteriosa, que impressiona Reinaldo com perseverança e olhos calorosos. Aqueles olhos eram profundos e brilhantes, como se contivessem uma história não contada, uma tristeza oculta, que fazia Reinaldo sentir vontade de protegê-la e descobrir os segredos que ela escondia. Toda vez que ela sorria, mesmo que fosse apenas um leve sorriso, quando terminava um pedaço de madeira, fazia o coração de Reinaldo bater mais rápido, como se ele estivesse parado na frente de uma porta, sem saber se deveria abri-la ou parar. Após as sessões de carpintaria,
Diná retorna à casa de palha, onde a escuridão envolve como uma gaiola invisível que aprisiona a solidão. A casinha com paredes simples de terra e o som de insetos farfalhando no jardim não é mais um abrigo, mas uma lembrança dos anos em que ela morava sozinha, sem ninguém para compartilhar. Ela entrou no pátio, onde a luz da lamparina a óleo passava pela porta, formando leves faixas de luz no chão, mas não o suficiente para dissipar o frio do espaço. Ela se sentou na rede de bambu, com as mãos em volta dela, sentindo o vazio rastejando em cada dedo, cada respiração. A solidão na cama de bambu, o anseio pelo calor masculino que surge nela, é intenso, irreprimível. Ela entrou no canto da casa, onde a cama de solteiro com a velha colcha era um símbolo das longas noites em que ela ficava sozinha, olhando para as folhas, pensando nos dias em que havia alguém ao seu lado. Mesmo estando longe, essas memórias, mesmo que fossem fracas, ainda faziam seu coração palpitar como uma ferida não curada. Ela anseia por tocar, ser abraçada, sentir a vida de um homem, e à sua frente apareceu a imagem de Reinaldo, um jovem de corpo musculoso, ombros largos e um sorriso quente como o sol. Reinaldo, com sua plena vitalidade e sinceridade, é como um fogo atraente e perigoso, fazendo-a sentir que ainda está viva, ainda com saudade. Embora ela soubesse que esses pensamentos eram tabu e errados aos olhos da aldeia, seu coração parecia estar dividido entre a razão e o anseio, entre o papel de uma mulher que ela havia experimentado e as emoções primordiais que estavam surgindo. Ela disse a si mesma que não deveria, que Reinaldo era apenas um carpinteiro, que ela era uma geração mais velha que ele. Mas a imagem dele, um sorriso brilhante, mãos fortes e olhos sinceros, era como um doce veneno, tornando-a incapaz de parar de pensar nele. Ela caminhou até os fundos da casa, onde o poço era fresco, de modo que a água dissipava a solidão e o vazio. A água da casca de coco escorria, envolvendo seu corpo como um abraço gentil, mas não o suficiente para preencher o vazio profundo em seu coração. O luar fraco brilhava em sua pele, ensolarado, mas ainda terno, como um lembrete de que ela ainda era uma mulher, ainda tinha desejos insaciáveis. As lágrimas eram como um véu que a escondia do mundo exterior, criando um espaço privado onde ela podia encarar a si mesma. Ela acaricia seu corpo, seus dedos correndo sobre seus ombros, sobre seu peito, sobre sua barriga, lenta e conscientemente, como se procurasse um pouco de consolo em si mesma. Cada toque, por mais gentil que fosse, era como uma confissão de que ela ansiava, que estava sozinha, que precisava ser amada. Então, ela pensou em Reinaldo, em seu corpo, em seus músculos tonificados, em sua pele bronzeada pelo sol e no calor de sua mão quando ele tocou seu ombro. Essa imagem é como uma onda surgindo na mente, despertando um anseio que foi enterrado por muito tempo. Ela imaginou Reinaldo parado ali, perto deste poço, com olhos brilhantes e um sorriso brilhante. Sua mão não parou apenas em seu ombro, mas tocou todo o seu corpo, forte, mas gentil, como a maneira como ele a guiou na oficina de carpintaria. O desejo surgiu intensamente, incontrolavelmente, como um fogo queimando na escuridão, queimando toda a razão, todas as barreiras que ela havia erguido. Ela fechou os olhos, deixando a água fluir pelo cabelo e pelo rosto, como se quisesse lavar seus pensamentos tabu. Mas a imagem de Reinaldo ainda estava lá, clara e vívida, fazendo seu corpo tremer. Não por causa da água fria, mas porque a saudade ardia como uma tempestade irreprimível. Então, ela resolveu suas próprias necessidades em um espaço silencioso perto do poço, com o som de insetos farfalhando como uma música melodiosa. Ela se deixou afundar nessas emoções, seus dedos se movendo lentamente, como se redesenhasse as linhas que imaginava que Reinaldo tocaria. Cada movimento, embora silencioso,
Era como uma confissão de que ela ansiava por ele, ansiava por ser amada, por ser tocada, mesmo que apenas na imaginação. Ela imaginou a respiração de Reinaldo correndo e calorosamente contra ela, imaginando seu abraço forte e seguro por ela, puxando-a para um mundo sem julgamento, sem solidão. Seu corpo fica tenso, sua respiração fica apressada, misturada com o som da água. Naquele momento, ela se sentiu viva, realmente viva, como uma mulher com todos os seus desejos e paixões. Quando tudo se acalmou, ela abriu os olhos. A água ainda estava fluindo, mas seu coração ainda estava pesado. Ela se sentiu libertada e dilacerada pelo pecado. Ela se perguntou se poderia continuar a encarar Reinaldo, com seus olhos sinceros e sorriso brilhante, sem revelar esses pensamentos tabu. Ela voltou para casa, enrolou uma toalha em volta dela e se olhou no pequeno espelho pendurado na parede. Uma mulher adulta, com olhos profundos e pele ainda molhada, mas naqueles olhos ela viu uma tristeza, uma solidão indelével e um vislumbre de saudade que ainda arde. Nas sessões de carpintaria subsequentes, Dinah tentou manter a compostura, mas toda vez que Reinaldo a tocava para ajustar sua posição de serra, ele sorria e dizia: "Muito bem." Ela sentia seu coração bater, como se quisesse quebrar a tampa que estava tentando erguer. Ela tentou se concentrar em seu trabalho, vendo Reinaldo apenas como um carpinteiro, mas cada um de seus toques, mesmo que inadvertidamente, era uma lembrança do que ela havia imaginado junto ao poço. Reinaldo, embora ainda parecendo profissional, também começou a mostrar pequenos sinais, olhares mais longos do que o normal, toques de mão mais lentos, como se estivesse lutando consigo mesmo. Certa vez, quando os dois estavam fazendo uma pausa entre as horas, Reinaldo perguntou de repente: "Irmã Dinah, você já se sentiu sozinha?" A pergunta foi inadvertida, mas afiada, como uma faca perfurando o coração de Dinah, deixando-a atordoada. Seus olhos encontraram os dele e, naquele momento, os dois pareciam se ver. Não carpinteiros e estudantes, mas dois seres humanos com seus próprios desejos, suas próprias feridas. Dinah sorriu tristemente. Quem não está sozinho? A resposta foi como uma porta aberta, fazendo Reinaldo olhar para ela por mais tempo, seus olhos brilhando com uma simpatia e, talvez, algo mais do que isso, um vislumbre de curiosidade, um vislumbre de saudade que ele estava tentando esconder. No final da tarde, quando a carpintaria estava tranquila, Reinaldo e Dinah decidiram trabalhar um pouco mais depois do expediente. Reinaldo queria ajudá-la a completar uma pequena mesa. A atmosfera tranquila torna a sessão um pouco mais privada. "Irmã Dinah, estou tentando montar esta mesa hoje, ela será mais forte." Dinah sentou-se ao lado da pilha de madeira, tentando segurar as mãos com firmeza enquanto juntava as peças. Ela tentou o seu melhor, mas foi errado transplantar apenas algumas vezes. "Não desista, irmã, eu vou ajudá-la a segurar a madeira", disse ele. Então se abaixou e colocou a mão na dela. Naquele momento, os dois sentiram uma estranha proximidade. O olhar de Reinaldo olhou profundamente nos olhos de Dinah, e ela percebeu que não conseguia tirar os olhos dele. "Dinah!" A voz de Reinaldo soou suave, gentil, mas cheia de implicações. Dinah mordeu o lábio, sentindo a respiração de Reinaldo ficar mais pesada. Antes que ela pudesse terminar de falar, Reinaldo já havia se abaixado, seus lábios tocando suavemente os dela. Os dois estavam imersos em um beijo apaixonado, esquecendo tudo ao seu redor. A carpintaria estava vazia. Apenas a luz da lamparina a óleo refletia no corpo tonificado de Reinaldo e no físico rechonchudo de Dinah. O beijo inesperado carrega um hálito quente, quebrando todas as distâncias e limites. Dinah recuou um pouco, mas Reinaldo segurou a mão dela levemente. "Sinto muito, irmã. Você é realmente linda. Não posso evitar", ele sussurrou, com os olhos cheios de saudade. "Reinaldo, isso não é verdade", disse Dinah baixinho, mas não retirou a mão. Seu coração estava batendo descontroladamente,
Seu corpo parecia estar fora de controle. Reinaldo se abaixou e a beijou levemente nos lábios, seu hálito quente fazendo-a tremer. Diná, eu sei que você também sente isso. Não me rejeite, sussurrou Reinaldo. Diná tremeu um pouco quando a mão de Reinaldo tocou levemente seu ombro, puxando-a para mais perto. O pano grosso não era suficiente para esconder esse sentimento. Seu corpo parecia esquentar a cada toque dele. Reinaldo, você não tem medo de ser mais velho do que eu? Diná perguntou suavemente, sua voz embargada, mas cheia de saudade. Reinaldo sorriu levemente, sussurrando em seu ouvido. A idade não importa, só sei que quero você, agora. Reinaldo gentilmente a puxou para o canto da oficina, onde havia um sofá coberto de estopa. O espaço se torna estreito à medida que os dois se aproximam. Diná sentou-se em silêncio, respirando nervosamente, enquanto Reinaldo se ajoelhava na frente dele, com as mãos apoiadas nos joelhos dela, como se pedisse ajuda. Ela hesitou um pouco, mas os olhos de Reinaldo ardiam como um fogo que queimava toda a razão. Ela balançou a cabeça levemente. Reinaldo não esperou mais. Diná se inclinou para trás, os olhos fechados para sentir cada gesto de Reinaldo. Reinaldo, não pare, disse ela suavemente. Reinaldo sorriu com suas palavras, continuando na floresta. Ele lentamente puxou a camisa de sua irmã, revelando sua pele macia bronzeada pelo sol. Diná ficou um pouco envergonhada e estendeu a mão para cobri-la, mas Reinaldo pegou a mão dela e deu um beijo suave nela. Diná, não cubra, você é linda, disse ele. Essa ternura fez Diná derreter. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que era desejada e amada de maneira genuína. Reinaldo abaixou o corpo, cada movimento como um artesão apreciando a obra-prima à sua frente. As mãos de Reinaldo estão em constante movimento, criando ondas de emoções em Diná. Eles se misturam, cada um se movendo como uma dança rítmica e apaixonada. Reinaldo conduz Diná em todos os momentos, do doce ao ardente. Ela não podia acreditar que poderia experimentar emoções tão intensas, especialmente para um jovem como Reinaldo, que não é apenas forte, mas também muito sofisticado, sabe como fazê-la se sentir apreciada. Reinaldo, você me faz sentir como se estivesse realmente viva. Diná respirou pesadamente, sua mão tocando suavemente suas costas. Reinaldo sorriu levemente, colocando um beijo na testa dela. E eu quero que você se lembre de que você merece ser amada, assim todos os dias. À medida que as coisas se acalmavam gradualmente, eles deixaram o canto do sofá, os olhos ainda travados, brilhando com um desejo insaciável. Reinaldo pegou a mão de Diná, seus dedos entrelaçados firmemente com os dela, e sussurrou. Irmã, vá para casa comigo. Esse convite foi ousado e sincero, fazendo mal o coração de Diná bater forte. Ela não hesitou, acenou com a cabeça, seus olhos, embora um pouco preocupados, estavam cheios de determinação, como uma mulher que decidiu viver para si mesma, mesmo que apenas por uma noite. Eles deixaram a oficina de carpintaria e saíram para uma estrada tranquila da aldeia. Na casa de campo de Reinaldo, um espaço simples com cheiro de madeira velha e um brilho amarelo quente de uma lamparina a óleo, eles continuam sua aventura. Assim que a porta se fechou, Reinaldo puxou Diná para o colo e se beijou com um beijo apaixonado, e eles se chocaram como duas chamas ardentes. Sem palavras, apenas gestos para expressar desejo. Eles caíram na cama, suas roupas espalhadas pelo chão. Dung gradualmente explora cada centímetro das curvas de seu corpo, que estão subindo para as emoções de uma garota amada. Diná sentou-se ao lado da pilha de madeira, tentando segurar as mãos com firmeza enquanto juntava as peças. Ela tentou o seu melhor, mas foi errado transplantar apenas algumas vezes. Não desista, irmã. Eu vou ajudá-la a segurar a madeira, disse ele. Então se abaixou e colocou a mão na dela. Naquele momento, os dois sentiram uma estranha proximidade. O olhar de Reinaldo olhou profundamente nos olhos de Diná
e ela percebeu que não conseguia tirar os olhos dele. Diná. A voz de Reinaldo soou suave, gentil, mas cheia de implicações. Diná mordeu o lábio, sentindo a respiração de Reinaldo ficar mais pesada. Antes que ela pudesse terminar de falar, Reinaldo já havia se abaixado, seus lábios tocando suavemente os dela. Os dois estavam imersos em um beijo apaixonado, esquecendo tudo ao seu redor. A carpintaria estava vazia. Apenas a luz da lamparina a óleo refletia no corpo tonificado de Reinaldo e no físico rechonchudo de Diná. O beijo inesperado carrega um hálito quente, quebrando todas as distâncias e limites. Diná recuou um pouco, mas Reinaldo segurou a mão dela levemente. Sinto muito, irmã. Você é realmente linda. Não posso evitar. Ele sussurrou, com os olhos cheios de saudade. Reinaldo, isso não é verdade, disse Diná baixinho, mas não retirou a mão. Seu coração estava batendo descontroladamente. Seu corpo parecia estar fora de controle. Reinaldo se abaixou e a beijou levemente nos lábios, seu hálito quente fazendo-a tremer. Diná, eu sei que você também sente isso. Não me rejeite, sussurrou Reinaldo. Diná tremeu um pouco quando a mão de Reinaldo tocou levemente seu ombro, puxando-a para mais perto. O pano grosso não era suficiente para esconder esse sentimento. Seu corpo parecia esquentar a cada toque dele. Reinaldo, você não tem medo de ser mais velho do que eu? Diná perguntou suavemente, sua voz embargada, mas cheia de saudade. Reinaldo sorriu levemente, sussurrando em seu ouvido. A idade não importa, só sei que quero você, agora. Reinaldo gentilmente a puxou para o canto da oficina, onde havia um sofá coberto de estopa. O espaço se torna estreito à medida que os dois se aproximam. Diná sentou-se em silêncio, respirando nervosamente enquanto Reinaldo se ajoelhava na frente dele, com as mãos apoiadas nos joelhos dela, como se pedisse ajuda. Ela hesitou um pouco, mas os olhos de Reinaldo ardiam como um fogo que queimava toda a razão. Ela balançou a cabeça levemente. Reinaldo não esperou mais. Diná se inclinou para trás, os olhos fechados para sentir cada gesto de Reinaldo. Reinaldo, não pare, disse ela suavemente. Reinaldo sorriu com suas palavras, continuando na floresta. Ele lentamente puxou a camisa de sua irmã, revelando sua pele macia bronzeada pelo sol. Diná ficou um pouco envergonhada e estendeu a mão para cobri-la. Mas Reinaldo pegou a mão dela e deu um beijo suave nela. Diná, não cubra, você é linda, disse ele. Essa ternura fez Diná derreter. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que era desejada e amada de maneira genuína. Reinaldo abaixou o corpo, cada movimento como um artesão apreciando a obra-prima à sua frente. As mãos de Reinaldo estão em constante movimento, criando ondas de emoções em Diná. Eles se misturam, cada um se movendo como uma dança rítmica e apaixonada. Reinaldo conduz Diná em todos os momentos, do doce ao ardente. Ela não podia acreditar que poderia experimentar emoções tão intensas, especialmente para um jovem como Reinaldo, que não é apenas forte, mas também muito sofisticado. Sabe como fazê-la se sentir apreciada. Reinaldo! Você me faz sentir como se estivesse realmente viva. Diná respirou pesadamente, sua mão tocando suavemente suas costas. Reinaldo sorriu levemente, colocando um beijo na testa dela. E eu quero que você se lembre de que você merece ser amada assim todos os dias. À medida que as coisas se acalmavam gradualmente, eles deixaram o canto do sofá, os olhos ainda travados, brilhando com um desejo insaciável. Reinaldo pegou a mão de Diná, seus dedos entrelaçados firmemente com os dela, e sussurrou: Irmã, vá para casa comigo. Esse convite foi ousado e sincero, fazendo o coração de Diná bater forte. Ela não hesitou, acenou com a cabeça. Seus olhos, embora um pouco preocupados, estavam cheios de determinação, como uma mulher que decidiu viver para si mesma, mesmo que apenas por uma noite. Eles deixaram a oficina de carpintaria e saíram para uma estrada tranquila da aldeia.
Na casa de campo de Reinaldo, um espaço simples com cheiro de madeira velha e um brilho amarelo quente de uma lamparina meia a óleo, eles continuam sua aventura. Assim que a porta se fechou, Reinaldo puxou Diná para o colo e se beijou com um beijo apaixonado, e eles se chocaram como duas chamas ardentes, sem palavras, apenas gestos para expressar desejo. Eles caíram na cama, suas roupas espalhadas pelo chão. Dung gradualmente explora cada centímetro das curvas de seu corpo que estão subindo para as emoções de uma garota amada. Os lábios de Reinaldo deslizaram pela clavícula sedutora. Quando cheguei aos 2 pêssegos rechonchudos, vi como era picante. Reinaldo não brinca com aquele lugar com a de novo. A mordida parece mostrar que ele é gentil com isso, pela experiência das mulheres que perderam uma viagem de ferry. Um momento depois, Diná lutou com ele sob seu corpo e segurou os lábios de Reinaldo, expressando seu desejo ardente de estar com ele. Estou feliz. Agora é como reviver cada passo daquele sentimento que uma vez esqueci. Neste momento, por favor, me dê um pouco de pena do meu filho. Reinaldo não disse uma palavra e a beijou profundamente e se deitou. Diná continuou a beijar o corpo de Reinaldo, e então o menino estava de cabeça erguida. Por causa dos dedos habilidosos, os lábios de Diná sugando-o, movendo-se cada vez mais rápido com a respiração intermitente de Reinaldo. Até que ele não conseguisse conter os prazeres como a corrente elétrica de Diná por todo o corpo, ela costumava controlar sua mente. Reinaldo sentou-se e puxou Diná para cima e a abraçou, e ela sentou-se no colo de Reinaldo. Ao mesmo tempo, seu filho entrou na caverna que se abriu ligeiramente, cada um levantado e abaixado para criar um som vívido da colisão da carne dos dois. Na penumbra, seus corpos se misturavam, cada toque, cada beijo carregava paixão e sinceridade. Reinaldo, com sua juventude e entusiasmo, conduziu-a com gestos fortes, mas gentis, sussurrando em seu ouvido: "Você é linda, Diná." Sua voz era quente como uma palavra reconfortante, fazendo-a se sentir apreciada e amada. Diná, com sua experiência, deixou-se afundar nele. Cada abraço, cada beijo é uma maneira de ela voltar à vida. Curar velhas feridas. Eles pertenciam um ao outro. Completa e intensamente naquela casa, onde o som dos insetos do lado de fora era abafado por sua respiração e batimentos cardíacos mistos. Na manhã seguinte, quando Diná acordou na casa de Reinaldo, ela se sentiu uma pessoa completamente diferente. A luz do sol da manhã entrou pela abertura da porta, brilhando em seu rosto, trazendo uma sensação nova, como se ela tivesse acabado de sair de um lindo sonho. Seu corpo, embora estivesse cansada, o relógio havia acabado. Depois de uma longa noite, Diná estava cheio de vida novamente, como se energizado pela proximidade de Reinaldo. Ela estava deitada ali, em uma cama de bambu, com uma colcha amassada, sentindo o cheiro dele. Uma mistura do cheiro de madeira fresca e o cheiro de homens que ainda permaneciam no travesseiro. Toda a pressão, toda a mágoa do passado parecia desaparecer. As lembranças de dias solitários, de longas noites a sós com ela e da cama fria eram agora como um pesadelo distante, dissipado pelo calor e sinceridade de Reinaldo. Ela sorriu, um sorriso gentil, mas emocional, como alguém que acabara de se encontrar depois de uma longa jornada. Reinaldo saiu da cozinha com um sorriso brilhante, carregando 2 tigelas de chá de feijão mungo. Ele usava uma camisa simples, o cabelo emaranhado de sono, mas seu sorriso brilhante e sincero fez Diná sentir seu coração disparar, como se ela ainda estivesse no calor da embriaguez da noite anterior. O aroma do chá de Diná flutua no ar, misturando-se com a luz da manhã, criando uma atmosfera calorosa e íntima como uma verdadeira casa. Diná dormiu bem? Ele perguntou, sua voz profunda e gentil, carregando uma preocupação sincera, que fez Diná sentir que ela não era apenas uma mulher aos seus olhos, mas uma pessoa especial, querida e amada. Diná sorriu, olhando para ele com olhos agradecidos,
olhos brilhantes e profundos, como se quisesse agradecer não apenas pela noite passada, mas porque ele lhe deu um sentimento como uma razão para acreditar que ela ainda poderia ser feliz. É melhor do que eu pensava. Obrigada por tudo, disse ela, com a voz baixa, mas com sinceridade, como uma confissão de que ele a havia mudado, a ajudou a se encontrar novamente. Ela pegou a tigela de chá da mão dele e o calor da tigela passou por seus dedos como um lembrete de seu calor na noite passada. Reinaldo sentou-se ao lado dela, gentilmente pegando sua mão. Sua mão era forte, mas gentil, entrelaçada com a dela, proporcionando uma sensação de segurança e conexão, como se pertencessem um ao outro há muito tempo. Este é apenas o começo, ainda temos muito pela frente, disse ele, com os olhos brilhando, confiantes e sinceros, como uma promessa de que nunca mais a deixaria sozinha, que eles explorariam o que os espera juntos, seja diversão ou desafio. Diná olhou para Reinaldo, com o coração batendo forte, mas desta vez não por confusão ou saudade, mas por um sentimento de esperança, um vislumbre de luz que ela não via há muito tempo. Mas, no fundo, surge também uma vaga ansiedade. Ela sabia que esse relacionamento, por mais bonito que fosse, era um tabu. A diferença de idade, os olhares indiscretos dos aldeões e as velhas feridas que carregava. Ela se perguntou se eles poderiam passar, se momentos como esse, sentados juntos, de mãos dadas com uma tigela de chá e o sol da manhã, poderiam durar para sempre. Reinaldo, sentindo sua preocupação, apertou a mão dela com mais força, seu olhar travado no dela, como se dissesse que estaria lá, não importa o que acontecesse. Não pense muito, ele sussurrou, sua voz profunda e firme. Apenas viva para hoje, ok? Diná sorriu, acenou com a cabeça e naquele momento decidiu deixar-se viver, amar, mesmo que só hoje, mesmo que só com Reinaldo nesta cabana, onde se encontraram. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles continuou a se desenvolver, não apenas na oficina de carpintaria, mas também nos momentos cotidianos. As sessões sentadas à beira do lago pescando, as idas ao mercado da vila e as noites em que mergulhavam um no outro, não apenas por saudade, mas por uma conexão mais profunda. Diná começa a perceber que Reinaldo não é apenas um jovem, mas um homem com sinceridade e força para fazê-la se sentir apreciada. Mas ela também sabia que esse caminho não era fácil. Os dois trocaram sorrisos, e Diná sabia que sua vida mudaria para sempre a partir daquele momento. Depois daquela noite apaixonada, Diná e Reinaldo começaram um relacionamento secreto, apaixonado e emocional. Embora tentem manter tudo privado, toda vez que se encontram na carpintaria, os olhos dos dois não conseguem esconder sua intimidade e saudade um do outro. Sessões regulares de carpintaria agora se tornaram uma desculpa para eles se encontrarem e passarem tempo juntos. Reinaldo sempre foi profissional, quando havia outras pessoas, mas quando havia apenas duas pessoas, ele constantemente tentava provocar Diná. Diná, faça esta mesa e mais cedo ou mais tarde você será o melhor carpinteiro da aldeia, disse Reinaldo, parado atrás dela enquanto ela raspava a madeira. Diná riu, levantando a cabeça ligeiramente. Que carpinteiro? Eu só quero fazer a mesa, respondeu ela. Reinaldo se abaixou, sussurrando em seu ouvido, uma voz profunda e encantadora. Para mim, você é sempre o melhor. As palavras de Reinaldo fizeram o coração de Diná bater mais forte. Ela não pode negar que ele a faz se sentir mais jovem e mais enérgica do que nunca. Uma noite, Reinaldo de repente convidou Diná para comer macarrão à letria no restaurante de Tu. Diná, você merece um descanso depois de todas as suas duras horas de carpintaria. Estou convidando você esta noite, disse ele. Diná estava um pouco confuso. Isso é estranho. Eu sou mais velha que você de qualquer maneira, disse ela.
Reinaldo respondeu imediatamente. Diná, não pense muito. Para mim, ela é uma mulher que eu aprecio. Deixe-me cuidar de você. Diante da sinceridade de Reinaldo, Diná não pôde recusar. Chegando à loja, ela usava uma camisa azul clara de babá, acentuando sua pele bronzeada e físico rechonchudo. Quando ela entrou, os olhos de Reinaldo brilharam. Diná é linda! Exclamou Reinaldo, incapaz de esconder sua surpresa. A refeição ocorreu em um ambiente caloroso e íntimo. Eles falavam sobre tudo: campos, carpintaria, pequenos prazeres. Diná percebeu que Reinaldo se sentia atraído não apenas por sua aparência, mas também por sua inteligência e sofisticação. Após a refeição, Reinaldo pegou a mão dela enquanto caminhavam pela estrada deserta da aldeia. Eu quero te perguntar, você se arrepende de nós? Reinaldo perguntou. Diná fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Não, só estou preocupado que esse relacionamento seja difícil. Jovem, ainda há um futuro pela frente. Eu não quero que você se sacrifique por mim. Reinaldo apertou sua mão com força, sua voz cheia de determinação. Eu não me importo com minha idade ou com o que as outras pessoas pensam. Eu só sei que quero que você esteja ao meu lado. Irmã, acredite em mim, ok? Diante da sinceridade de Reinaldo, Diná não pôde dizer mais nada. Ela apenas assentiu, sentindo seu coração mais quente do que nunca. Tudo parecia perfeito, até que o relacionamento deles começou a ser notado por algumas pessoas da aldeia. Um dia, quando Diná estava saindo da carpintaria, ela ouviu dois vizinhos sussurrando. Esse Reinaldo parece ser muito próximo de Diná, não é? Não é bom. Há algo obscuro. Reinaldo não disse nada, mas em seu coração começou a se preocupar. Ele sabia que, se esse relacionamento fosse exposto, Diná seria quem estaria sob mais pressão. Naquela noite, Reinaldo foi ver Diná em sua casa. Diná, acho que preciso ter mais cuidado. Algumas pessoas na aldeia estão começando a notar, disse ele parecendo preocupado. Diná suspirou, com os olhos pesados. Não quero afetar minha reputação, ou fazemos uma pausa. Reinaldo ouviu isso e imediatamente agarrou a mão dela. Não, eu não quero parar. Eu só quero que você fique tranquilo. Não importa o que aconteça. Eu vou protegê-lo. As palavras de Reinaldo tocaram Diná. Ela o abraçou com força, sentindo a sinceridade em cada palavra. De mãos dadas, com uma tigela de chá e o sol da manhã, poderiam durar para sempre. Reinaldo, sentindo sua preocupação, apertou a mão dela com mais força, seu olhar travado no dela, como se dissesse que estaria lá, não importa o que acontecesse. Não pense muito, ele sussurrou, sua voz profunda e firme. Apenas viva para hoje, ok? Diná sorriu, acenou com a cabeça e naquele momento decidiu deixar-se viver, amar, mesmo que só hoje, mesmo que só com Reinaldo nesta cabana onde se encontraram. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles continuou a se desenvolver, não apenas na oficina de carpintaria, mas também nos momentos cotidianos. As sessões sentadas à beira do lago pescando, as idas ao mercado da vila e as noites em que mergulhavam um no outro, não apenas por saudade, mas por uma conexão mais profunda. Diná começa a perceber que Reinaldo não é apenas um jovem, mas um homem com sinceridade e força para fazê-la se sentir apreciada. Mas ela também sabia que esse caminho não era fácil. Os dois trocaram sorrisos e Diná sabia que sua vida mudaria para sempre a partir daquele momento. Depois daquela noite apaixonada, Diná e Reinaldo começaram um relacionamento secreto, apaixonado e emocional. Embora tentem manter tudo privado, toda vez que se encontram na carpintaria, os olhos dos dois não conseguem esconder sua intimidade e saudade um do outro. Sessões regulares de carpintaria agora se tornaram uma desculpa para eles se encontrarem e passarem tempo juntos. Reinaldo sempre foi profissional quando havia outras pessoas, mas quando havia apenas duas pessoas, ele constantemente tentava provocar Diná. Diná, faça esta mesa e mais cedo ou mais tarde,
Você será o melhor carpinteiro da aldeia, disse Reinaldo, parado atrás dela enquanto ela raspava a madeira. Diná riu, levantando a cabeça ligeiramente. Que carpinteiro? Eu só quero fazer a mesa, respondeu ela. Reinaldo se abaixou, sussurrando em seu ouvido, uma voz profunda e encantadora. Para mim, você é sempre o melhor. As palavras de Reinaldo fizeram o coração de Dina bater mais forte. Ela não pode negar que ele a faz se sentir mais jovem e mais enérgica do que nunca. Uma noite, Reinaldo, de repente, convidou Diná para comer macarrão à letria no restaurante de Tu. Diná, você merece um descanso depois de todas as suas duras horas de carpintaria. Estou convidando você esta noite, disse ele. Diná estava um pouco confuso. Isso é estranho? Eu sou mais velha que você de qualquer maneira, disse ela. Reinaldo respondeu imediatamente. Diná, não pense muito. Para mim, ela é uma mulher que eu aprecio. Deixe-me cuidar de você. Diante da sinceridade de Reinaldo, Diná não pôde recusar. Chegando à loja, ela usava uma camisa azul clara de babá, acentuando sua pele bronzeada e físico rechonchudo. Quando ela entrou, os olhos de Reinaldo brilharam. Diná é linda! Exclamou Reinaldo, incapaz de esconder sua surpresa. A refeição ocorreu em um ambiente caloroso e íntimo. Eles falavam sobre tudo: campos, carpintaria, pequenos prazeres. Diná percebeu que Reinaldo se sentia atraído não apenas por sua aparência, mas também por sua inteligência e sofisticação. Após a refeição, Reinaldo pegou a mão dela enquanto caminhavam pela estrada deserta da aldeia. Eu quero te perguntar, você se arrepende de nós? Reinaldo perguntou. Diná fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Não, só estou preocupado que esse relacionamento seja difícil. Jovem, ainda há um futuro pela frente. Eu não quero que você se sacrifique por mim. Reinaldo apertou sua mão com força, sua voz cheia de determinação. Eu não me importo com minha idade ou com o que as outras pessoas pensam. Eu só sei que quero que você esteja ao meu lado. Irmã, acredite em mim, ok? Diante da sinceridade de Reinaldo, Diná não pôde dizer mais nada. Ela apenas assentiu, sentindo seu coração mais quente do que nunca. Tudo parecia perfeito, até que o relacionamento deles começou a ser notado por algumas pessoas da aldeia. Um dia, quando Diná estava saindo da carpintaria, ela ouviu dois vizinhos sussurrando. Esse Reinaldo parece ser muito próximo de Diná, não é? Não é bom, há algo obscuro. Reinaldo não disse nada, mas em seu coração começou a se preocupar. Ele sabia que, se esse relacionamento fosse exposto, Diná seria quem estaria sob mais pressão. Naquela noite, Reinaldo foi ver Diná em sua casa. Diná, acho que preciso ter mais cuidado. Algumas pessoas na aldeia estão começando a notar, disse ele, parecendo preocupado. Diná suspirou com os olhos pesados. Não quero afetar minha reputação. Ou fazemos uma pausa. Reinaldo ouviu isso e imediatamente agarrou a mão dela. Não, eu não quero parar. Eu só quero que você fique tranquilo. Não importa o que aconteça, eu vou protegê-lo. As palavras de Reinaldo tocaram Diná. Ela o abraçou com força, sentindo a sinceridade em cada palavra. Para evitar a tensão, eles decidiram se encontrar menos na oficina de carpintaria, em vez de passar o tempo juntos em lugares mais privados, como a margem do rio ou o canto do quintal. Mas isso não diminui a paixão em seu relacionamento. Pelo contrário, torna-os mais ávidos e apegados. Uma noite na casa de Reinaldo, o ar entre eles ficou mais quente do que nunca. Diná, você não precisa se preocupar. Deixe-me te amar, cuidar de você e me fazer feliz, sussurrou Reinaldo enquanto os dois se misturavam em emoção. Diná não disse nada, apenas respondeu com beijos doces e apaixonados. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que estava realmente viva. Naquela noite, Diná chegou à casa de Reinaldo, ainda confuso com as fofocas na aldeia. Ela não sabia como manter esse relacionamento seguro e ainda manter emoções fortes em seu coração.
Mas assim que entrou na casa, os olhos gentis e o sorriso caloroso de Reinaldo aliviaram todas as suas preocupações. Diná, terminei de cozinhar o bule de chá de batata, mas antes de comê-lo, tenho outra coisa que quero que você prove primeiro, disse Reinaldo com voz brincalhona. Mesmo que ele estivesse brincando, seus olhos brilhavam com um desejo indisfarçável. Diná sorriu, mas antes que pudesse responder, Reinaldo puxou a mão dela levemente, pressionando contra o mural perto da porta. Seus olhos olharam profundamente em seus olhos, e sua respiração ficou mais pesada. Reinaldo! Diná exclamou, mas sua voz pareceu se dissipar quando seus lábios tocaram suavemente os dela. Diná é linda, sussurrou Reinaldo com a voz rouca. Ele ainda não para de deslizar sobre ela, deixando marcas de queimaduras em sua pele bronzeada. Diná tremia levemente, seu corpo respondendo a cada toque, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Reinaldo, você realmente sabe como me tirar do controle, disse Diná. Reinaldo sorriu, abaixou-se e sussurrou em seu ouvido. Eu só faço o que sinto que é certo. E por enquanto, eu só quero você. Reinaldo gentilmente pegou Diná, seu corpo macio como seda em seus braços fortes. Reinaldo a colocou na cama no canto da casa, a luz da lamparina a óleo criando um espaço escuro, aumentando o charme desse momento. Cada gesto de Reinaldo é lento, como se quisesse aproveitar cada momento de estar perto dela. Diná estava deitada de costas, com as bochechas coradas, os olhos cheios de emoção. Ela não conseguiu esconder seu sorriso tímido, mas, satisfeito, quando viu a admiração nos olhos de Reinaldo. Ela não podia acreditar que, com 4 semanas de idade, ela poderia reviver esse sentimento apaixonado. Reinaldo não apenas a fez se sentir desejada, mas também reacendeu aspirações que ela pensava ter esquecido há muito tempo. À medida que os dois se misturam, a casa se enche de respiração e sussurros de Diná, reservados apenas para Reinaldo. Diná, quero que você se lembre desse momento para sempre, disse Reinaldo baixinho, com a voz rouca de emoção. Diná sorriu, estendendo a mão e acariciando sua bochecha levemente. Reinaldo, eu nunca vou esquecer. Você me faz sentir como se estivesse realmente vivo. Quando as coisas se acalmaram, Reinaldo abraçou Diná com força. Os dois ficaram parados na cama, sentindo o calor um do outro. Não havia mais palavras necessárias, apenas a paz permanecia em seus corações. Reinaldo, por quanto tempo você realmente acha que podemos manter esse relacionamento? Ela perguntou. Reinaldo se abaixou e beijou-a levemente na testa. Eu não me importo com o que acontece. Eu só sei que quero protegê-lo e fazê-lo feliz, respondeu ele. Essas palavras fizeram Diná se sentir aliviado. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas com Reinaldo ao seu lado, ela acreditava que poderia enfrentar qualquer desafio. A vida nem sempre é doce. Depois de dias de emoções intensas, Diná e Reinaldo começam a enfrentar a pressão do mundo exterior. No campo, a proximidade de Reinaldo e Diná não escapava mais aos olhares indiscretos de algumas pessoas. Um dia, enquanto Reinaldo instruía Diná no aplainamento da madeira, Rayane, carpinteira da mesma oficina, se aproximou e interrompeu deliberadamente. O Reinaldo está muito ocupado, não é? Ultimamente vejo que você cuida muito bem da senhora Diná, disse Han em tom insinuante. Reinaldo respondeu calmamente. Diná é minha aluna e eu sempre trabalho duro para todos. Han sorriu fracamente. Seus olhos varreram Diná. É mesmo? Mas você acha Reinaldo um pouco zeloso demais. Diná sentiu a ironia em suas palavras. Ela se abaixou, concentrando-se no pedaço de madeira, mas em seu coração, a preocupação começou a crescer. Após a sessão, Diná saiu da oficina de carpintaria com um humor pesado. Ela não queria ser o centro da conversa, especialmente quando isso poderia afetar Reinaldo.
Naquela noite, Reinaldo foi à casa de Dina como de costume, mas desta vez, ela não abriu a porta com seu sorriso familiar. O que há de errado com você? O que há de errado? Reinaldo perguntou com um olhar de preocupação no rosto. Dina suspirou, seus olhos lânguidos. Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Eles me disseram para cuidar de você. Há uma ironia ruim. Eu não quero que você se envolva por minha causa. Reinaldo se aproximou e pegou a mão dela. Eu não me importo com o que os outros dizem. Eles não sabem nada sobre nós e não têm o direito de julgar. Dina olhou profundamente nos olhos de Reinaldo, mas ainda não conseguia esconder sua preocupação. Mas ainda tenho um futuro pela frente. Eu não quero destruir isso. Reinaldo balançou a cabeça, sua voz decisiva. Dina, eu já te disse. Eu escolhi você, não por causa da minha idade ou qualquer outra coisa. Eu só quero fazer você feliz. As palavras de Reinaldo foram uma pílula de consolo, mas as preocupações no coração de Dina não se dissiparam completamente. Para dissipar o ar pesado, Reinaldo puxou Dina para se sentar em uma rede de bambu, com a mão gentilmente enrolada em seus ombros. Posso te fazer uma pergunta? Reinaldo sussurrou. O que é isso, Reinaldo? Dina respondeu, sua voz suave. Você acredita em mim? Reinaldo perguntou. A pergunta deixou Dina atordoado. Ela olhou para ele, os olhos cheios de sinceridade. Eu acredito em você, mas temo que as coisas não sejam fáceis. Reinaldo sorriu, abaixou-se e beijou-lhe a testa. Dina, não me importo com o quão difícil as coisas sejam. Enquanto eu tiver uma irmã, estou pronta para enfrentar tudo. O beijo de Reinaldo rapidamente se tornou mais intenso. Sua mão a descobriu novamente, mas desta vez não era apenas paixão, mas também uma afirmação de que ela pertencia a ele. O ar da casa esquenta gradualmente. Reinaldo carregou Dina para o canto da casa, onde a cama de bambu era simples. Seus corpos se misturam em cada gesto encantador. Reinaldo não é apenas apaixonado, mas também terno, fazendo com que Dina se sinta a única mulher no mundo. Dina, quero que você entenda que você é tudo para mim, sussurrou Reinaldo, seus dedos correndo levemente pelas bochechas. Dina respondeu com um beijo apaixonado, suas mãos acariciando seus cabelos. Reinaldo, não posso mais deixá-lo, disse ela. Naquela noite, eles experimentaram momentos doces e ardentes juntos. Todas as preocupações e pressões externas parecem se dissipar. A casa se torna seu próprio mundo, onde só há amor e felicidade. Mas então, a verdadeira turbulência começou quando o relacionamento deles não estava mais escondido. Um vizinho acidentalmente viu duas pessoas de mãos dadas na margem do rio. Imediatamente, rumores de Dina se espalharam por toda a aldeia. O senhor Reinaldo está namorando a Dina? É inacreditável. As fofocas estão aumentando, deixando Dina preocupado se esse amor é forte o suficiente para ser superado. Dina e Reinaldo decidiram ignorar todas as fofocas e viver fiéis aos seus sentimentos. Depois de longas noites de conversa, eles entendem que o mais importante não é a aparência dos outros, mas como eles fazem um ao outro feliz. Certa manhã, na oficina de carpintaria, Reinaldo entrou no espaço de trabalho, parecendo mais confiante do que nunca. Ele não evita mais o olhar de seus colegas ou aldeões. Pelo contrário, ele cuidou mais ativamente de Dina, mesmo não hesitando em ajustar sua mão na frente de todos. Segure suas mãos um pouco mais apertado, Dina. Isso mesmo, faça a barba uniformemente, disse Reinaldo, colocando a mão levemente no ombro dela para manter o equilíbrio. Os olhos de algumas das pessoas ao seu redor brilhavam uma pitada de ciúme e curiosidade, mas Reinaldo ainda os ignorava, mantendo uma atitude calma como se nada tivesse acontecido. Após a sessão, ele pegou a mão de Dina e sorriu. Eu já te disse, você não precisa se preocupar. Deixe-os dizer o que quiserem, desde que você esteja feliz. Dina apertou levemente a mão dele, sorrindo.
Eu acredito em você, Reinaldo. Contanto que você não se sinta pressionado por mim, eu sempre estarei com você. Para fugir da pressão na aldeia, Reinaldo decidiu levar Diná para um fim de semana de férias em uma pacata vila de pescadores ao longo do rio. Esta é a primeira vez que os dois passam tempo integral juntos, sem se preocupar com os olhares indiscretos de ninguém. A casa deles está localizada na margem do rio, com vista para a água cintilante. O sol da tarde brilha suavemente, criando um espaço romântico. Reinaldo ficou à beira do rio, observando os pequenos barcos passarem. Diná saiu de seu ringue, enrolou uma toalha fina em volta dela. Ela ficou um pouco envergonhada ao ver Reinaldo se virar para olhar para ela. Diná, não há necessidade de cobri-lo. Para mim, você é sempre a mais bonita, disse Reinaldo, aproximando-se dela. Diná riu. Eu sempre sei como fazer você corar. Reinaldo não disse mais nada, apenas se curvou para beijá-la. O beijo gentil, rapidamente, se tornou apaixonado. Reinaldo a tomou nos braços, com os olhos cheios de admiração. Eu não sei o quão especial você me faz sentir, sussurrou Diná, suas mãos acariciando suavemente os ombros tonificados de Reinaldo. Você me faz sentir sortudo também, respondeu Reinaldo. E ele se abaixou, continuando os beijos ardentes. A lâmpada a óleo fraca na lente, combinada com o som da água corrente, cria um espaço encantador e privado. Após o feriado, os dois voltaram para a aldeia de bom humor. Diná não tinha mais medo de entrar na carpintaria, e Reinaldo permaneceu calmo, sem medo de mostrar preocupação por ela. Um dia, Han continuou a falar novamente. Reinaldo, você não acha estranho? Carpinteiros como eu são mais apegados a pessoas mais velhas, disse Han. Reinaldo sorriu fracamente e respondeu confiante. Senhorita Rayane, acho que o afeto não tem limite de idade. E se você a fizer feliz, não vejo nada de errado. Han enrijeceu a garganta e não conseguiu dizer mais nada. Diná ficou por perto, ouvindo toda a conversa. Ela sentiu seu coração mais quente do que nunca. Reinaldo não apenas a amava, mas também estava disposto a protegê-la de todas as fofocas. Depois de meses desafiando a opinião pública, a relação entre Reinaldo e Diná finalmente não pôde ser escondida por mais tempo. Um dia, a irmã de Diná, que tinha visto ela e Reinaldo comendo aletria, acidentalmente revelou a mãe de Dilá durante uma conversa. A irmã Diná tem estado muito diferente ultimamente, mãe. Ela parecia estar se familiarizando com Reinaldo na carpintaria. Eu vi vocês dois saírem para comer juntos algumas vezes. A mãe de Dina ficou atordoada por um momento, mas em vez de julgar imediatamente, ela decidiu se encontrar pessoalmente para perguntar sobre isso. Naquela noite, na aconchegante cabana, Dina sentou-se em frente à mãe. Ela olhou para ela com olhos sérios, mas sem falta de simpatia. Diná, ouvi dizer que você está conhecendo um menino. Sério? Ela perguntou. Diná hesitou, mas então decidiu ser honesta. Sim, isso mesmo, mãe. Você e Reinaldo estão namorando. Eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, mas Reinaldo me faz sentir feliz de uma maneira que eu não me sentia há muito tempo. A mãe de Dina suspirou, seus olhos suavizando. Eu não te culpo, mas você pensa mais. Ele ainda é jovem e tem um futuro pela frente. Tem certeza de que esta é a melhor coisa para vocês dois. Diná pegou a mão da mãe, com os olhos cheios de determinação. Mãe, eu também me fiz essa pergunta muitas vezes, mas Reinaldo me ama, e eu o amo. Entendemos o que estamos fazendo e estamos prontos para enfrentar qualquer coisa, desde que estejamos juntos. A mãe de Dina não disse mais nada, apenas acenou com a cabeça levemente. Eu só quero que você seja feliz, mas pense 2 vezes, disse ela. Enquanto isso, Reinaldo também não evitou a pressão de sua família. Um dia, a irmã de Reinaldo veio procurá-lo depois de ouvir rumores de vizinhos. Reinaldo, você está realmente namorando alguém que é muito mais velho que você? Ela costumava ter uma família e filhos, não é? Ela perguntou. Reinaldo assentiu com os olhos firmes.
Isso mesmo, irmã. Eu amo Diná, e tenho certeza disso. A irmã de Reinaldo suspirou, sua expressão misturada com preocupação e decepção. Ainda sou jovem. Por que você escolheu um caminho tão difícil? Você acha que ela pode lhe dar um bom futuro? Reinaldo respondeu com a voz profunda, mas firme. Irmã, não me importo com o que os outros pensam. Diná me faz feliz e eu quero estar com ela. Essa é a única coisa que eu preciso. Embora não concordasse completamente, a sinceridade nos olhos de Reinaldo fez com que sua irmã não conseguisse refutar. Ela apenas acenou com a cabeça baixinho e não disse mais nada. Após pressão de suas famílias e moradores, Diná e Reinaldo decidiram fazer uma escolha importante juntos. Uma noite, os dois sentaram-se juntos na cabana de Reinaldo, a lâmpada de óleo amarela quente iluminando seus rostos. Diná, acho que não precisamos mais nos esconder. Reinaldo pegou a mão dela. Quero tornar esse relacionamento público. Se as pessoas querem falar, deixe-as falar. Eu não quero que você tenha que viver mais preocupado. Diná apertou levemente sua mão, sentindo claramente o calor e a determinação em cada palavra. Não tenho mais medo. Enquanto eu tiver você ao meu lado, estou pronta para enfrentar tudo, respondeu ela. E então, eles divulgam seu relacionamento, não mais escondendo, não evitando mais os olhos dos outros. De carpintaria juntos, indo ao mercado da vila juntos, a viagens de pesca à beira do rio, os dois expressaram seu amor de uma forma natural, gentil, mas confiante. Com o passar do tempo, as fofocas diminuíram gradualmente. Pode-se criticar ou ficar curioso, mas não há como negar que Reinaldo e Diná são realmente felizes juntos. Reinaldo continuou a desenvolver carpintaria com um apoio silencioso, mas sólido, de Diná. Ele abriu uma oficina de carpintaria maior, aceitando mais alunos de aldeias vizinhas. A senhora Diná tornou-se companheira de Reinaldo, tanto no amor quanto no trabalho. Seu amor não apenas transcende o preconceito, mas também se torna uma inspiração para muitas pessoas. Um ano depois, Diná descobriu que estava grávida. No início, ambos ficaram surpresos, mas a alegria rapidamente superou todas as preocupações. Eles decidiram aceitar a criança como um presente de seu intenso amor. Embora a aldeia ainda tenha olhos curiosos, sua sinceridade e felicidade tornam todas as fofocas sem sentido. O bebê, um filho saudável, nasceu para a alegria da família e dos moradores, marcando um novo capítulo na vida de Diná e Reinaldo. Um dia, enquanto a pequena família estava sentada à beira do rio, que haviam sido suas primeiras férias, Reinaldo abraçou Diná com os olhos brilhando, observando o filho brincar com água. Não sei o que o futuro reserva, mas sei de uma coisa, sempre estarei aqui, com você e eu, disse Reinaldo. Diná sorriu, descansou a cabeça no ombro dele e gentilmente acariciou a cabeça do filho. Eu também. Ela nunca pensou que encontraria uma família assim. Obrigado por não desistir. Eles ficaram sentados lá, de mãos dadas, observando o rio brilhar ao pôr do sol. Embora a vida seja desafiadora, eles sabem que um com o outro e com seu filho pequeno, eles podem superar tudo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real.
Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.